E o ministro Barroso, Pedro, deu 5 dias para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro explicar a liberação para apreender adolescentes. Opa, primeiro vamos ver aqui o que é essa história para a gente poder entender essa manchete. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele determinou o prazo de 5 dias, isso no dia 22, né? Essa informação vem do dia 22, ou seja, o prazo está contando. Então, ele determinou o prazo de 5 dias para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro explicar a suspensão da decisão que proibia a apreensão de crianças e adolescentes nas praias cariocas sem ordem judicial ou flagrante. O que aconteceu, gente? O despacho do ministro foi expedido em resposta a uma reclamação com pedido liminar. A ação foi apresentada pelo Fórum Estadual da Criança e do Adolescente, representado pela Associação de Ex-Conselheiros da Infância, ex-conselheiros e atuais conselheiros da infância. A entidade argumenta que a suspensão determinada pelo presidente do TJ, lá do Rio, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, afronta o entendimento firmado pelo STF. O fórum cita uma ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Gilmar Mendes. Para a gente entender o caso, foi o seguinte: a Justiça do Rio de Janeiro havia proibido a apreensão de menores de idade que não forem flagrados cometendo algum tipo de crime ou delito durante a Operação Verão. O objetivo da operação é reforçar o policiamento nas orlas da cidade ao longo da estação. No sábado, dia 16, o presidente do TJ do Rio de Janeiro suspendeu a decisão da primeira vara da Infância e Juventude. No pedido acatado pelo TJ, o governo e a prefeitura do Rio alegaram que a decisão da primeira instância subverte a lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente. De um lado, admitir que jovens sem identificação e desacompanhados vaguem por espaços públicos em situação de vulnerabilidade, abandono e perigo. E de outro, impedir que sejam utilizados os equipamentos públicos destinados à recepção, atendimento e proteção de menores. Qual é o seu entendimento, Pedro, em relação a esse caso aí, né? O que a gente pode pensar dessa história toda aí? Porque o que a gente tem visto, ou pelo menos algumas matérias a gente tem visto, né, que jovens, que adolescentes, né, saem em bando para cometer crimes, especialmente nesses locais, né? Onde estão mais povoados, especialmente nesses períodos agora, né? Período de verão é quando surgem o maior número de pessoas possíveis, turistas e etc. Vândalos, né? A gente pode dizer o seguinte. Eu penso que enquanto a gente ainda ter essa permissibilidade de crianças fazerem badernas em locais públicos... O que um adolescente vai fazer sozinho? Né? Enquanto ainda tiver essa permissibilidade, porque já que os pais não conseguem educar, se não tiver algo que freie esses jovens em algum momento, eles podem se tornar os novos criminosos mais para frente. Qual é o seu entendimento dessa decisão da Justiça do Rio de Janeiro que proíbe a apreensão desses menores? Como eu disse, preocupante. É preocupante de a gente saber que existe... Agora, tem só um fator. Esses jovens, eles... Qual o perfil, assim? Perfil social, financeiro, econômico desses jovens, para que a Justiça do Rio de Janeiro dê essa, né, passada de mão na cabeça. Qual será o perfil desses jovens? Dentro desse meio aí, algum desses jovens é negro? Dentro desse meio aí, algum desses jovens é pobre?
Dentro deste meio aí, algum desses jovens mora nas favelas do Rio de Janeiro? Fica essa pergunta aí para a Justiça do Rio de Janeiro, para saber se algum desses jovens tem essas características e por quê, e mesmo que tivesse, por quê a gente não vê a Justiça do Rio de Janeiro deixar de condenar uma pessoa que rouba, por exemplo, uma margarina, como a gente já disse aqui. Já houve casos assim no Rio de Janeiro. Nesse caso, Pedro, a Justiça do Rio proíbe a apreensão desses menores que são encontrados vagando, por exemplo, por aí, andando sozinho, sem lenço, sem documento. Entendeu? Essa é a questão. E aí o ministro Barroso deu 5 dias de prazo para o TJ do Rio explicar a liberação de apreender. Porque a polícia vai num canto, vê esses menores, infelizmente a maioria são negros. Vai num lugar, vê esse monte de jovem, tudo junto, e aí a polícia vai fazer o famoso baculejo, como a gente chama. Então, o que esses caras, que são adolescentes só na idade, o que esses caras estão fazendo? Porque o que tem sido visto, Pedro, são muitos assaltos, os chamados arrastões. E a gente viu muito isso aí nesses últimos dias, eles agindo, sabe, em bando como verdadeiros animais. Então, a justiça foi nesta aí e tá essa, vamos dizer assim, essa briga entre poderes. Vamos aguardar como que fica essa situação. Ô Michele, deixa eu citar um caso para você que aconteceu, não é do Rio de Janeiro. Esse caso que eu vou falar, sobre um jovem, você está falando de meninos que ficam nas ruas, né? De jovens que ficam nas ruas e que a polícia, vez por outra, pelo perfil, chega e quer abordar para saber o que é que está fazendo no meio da rua. Com certeza. Tudo bem. Infelizmente, não é uma questão de preconceito, não. Porque tudo bem. Eu cresci, não são de nada, mas a minha mãe não deixava, não. Então essas aí são criadas assim, ó, de todo jeito. Tem um jovem que eu estava acompanhando nas redes sociais, que ele tem o perfil exatamente oposto a esses jovens aí, que é um rapaz de classe média, é um rapaz branco, é um rapaz que tem um carro, um carro bom, um carro de luxo, digamos assim, e já tem porte de armas, Já tem porte de armas. Esse jovem simplesmente se gravava na internet fazendo baderna no trânsito das rodovias. Como assim? Ele simplesmente ficava procurando brigar com os outros motoristas. Ele ficava jogando luz alta para que os motoristas lhe dessem passagem. Ficava fazendo aquele famoso costurar que muitos fazem dentro das rodovias. E como eu disse, carregava uma arma. Aconteceu o quê? Aconteceu que um policial à paisana, de moto, viu que o rapaz, primeiro que o rapaz o provocou, e segundo que o rapaz mostrou para o policial a arma. O policial não pensou 2 vezes e atirou, Exatamente para poder mostrar a ele que ele não pode dominar o mundo do jeito que ele faz. A pergunta é: quantos e quantos jovens nesse mesmo perfil que eu acabei de citar fazem esse tipo de vandalismo nas ruas? Jovens que, por exemplo, ateiam fogo contra moradores de rua que estão simplesmente dormindo. Jovens de classe média, por brincadeira, se é que isso é brincadeira, ateiam fogo nessas pessoas. A pergunta é: a polícia chega e faz o famoso baculejo em jovens que estão nesse perfil aí? Neste mesmo perfil, branco, de classe média, mas que está no meio da rua, sabe-se lá que horas da noite? A pergunta que eu quero fazer é essa. Não é questão de, porque muita gente acha que é preconceito policial bater de frente com um jovem negro, adolescente que está no meio da rua. Eu também não concordo que adolescente tem que estar no meio da rua. Mas a pergunta é: faz-se exatamente essa mesma abordagem com jovens
da mesma idade, Com certeza brancos, não, né? com certeza não faz. certeza Com certeza não faz. Esse é o X da questão. Então, esse é o meu entendimento. Não só a polícia, mas a justiça. A justiça em si. A justiça em si. A gente tem que ser 2 pesos e 2 medidas? Eu acredito que não. Porque é dito que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não mesmo, viu? Né? Não mesmo. Então, enfim.